Olá, hoje nós vamos ver as lições 11 e 12 da gramática latina do professor Napoleão Mendes de Almeida. Essas lições correspondem à segunda declinação e também a algumas observações sobre essa mesma declinação, tá ok? Então, vamos lá. Então, bom, pois bem, a segunda declinação, na primeira declinação, então, o genitivo era em AE. Já nessa segunda declinação, nós temos o genitivo em I, o genitivo singular, tá bem? Lembrando que o genitivo, ela sempre passa a ideia de posse, tá ok? Bom, nós temos então, no nosso caso aqui, os nominativos. Então nós temos aí os nominativos que podem terminar em us, em er, em ir ou em tá bem? Então são aí essas quatro formas, essas quatro maneiras de se terminar o nominativo, tá bem? Então, como exemplo aqui nós temos as palavras romanos, puer, vir e bellum. Romano, menino, varão e guerra. Então, alguns exemplos aqui que o professor Napoleão Mendes de Almeida nos passa também. Então, dominus, aliás, romanos, romani, dominus, domini, servus, servi. É dessa maneira que você vai encontrar no dicionário, tá bem? Liber, libri. Então aqui, ó, nós observamos que se perde o e, tá bem? E se acrescenta, né, um ri, né? No caso aqui, liber, libri, livro, ager, agri, campo, puer, pueri. Então vamos lá, ó. Liber, nós temos aqui uma labial, né? E ager, nós temos aqui uma palatal, o G, tá bem? Nesse aqui então nós acrescentamos o R antes do I, nesses dois aqui, liber e libri. Já puer, nós somente acrescentamos o I no final. Essas palavras assim que causam uma certa oclusão, vamos dizer, como as palavras que terminem como B, não no radical, né? Que termina em B, que termina em G, que termina em T, em D, tá bem? Geralmente essas palavras aí, se coloca o bri, o grey, tá bem? O vir, vire, que é a única palavra, tá bom? Da segunda declinação que termina em ir. E bellum, belli, vinum, vini. Tá certo? Aqui, ó, nós temos então aqui, para eu encontrar então o radical das palavras, basta eu pegar e tirar o us, o er, o ir e o e eu vou ter o radical das palavras, tá bem? Por exemplo, aqui no ager, tiro o er e tem um radical ag. Continuemos. Bom, aí deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, o que acontece aqui é o seguinte: as palavras terminadas em us são masculinas em sua maior parte, tá bem? Elas são masculinas. Só que nós temos algumas palavras femininas terminadas em us. Então, quando, por exemplo, acontecer de encontrarmos, né, alguma palavra em us e mais um adjetivo no feminino, para que não nos confundamos, tá bem? Então aqui, essas aqui são as palavras, essas 8 palavras femininas terminadas em us, tá? Domus, humus,
alvos, colos, vanos, períodos, métodos e dialectos. Colos, roca, seria uma haste de madeira em que a gente se colocava, né? Hoje em dia acho que não existe mais, não se usa mais isso. A lã, também. E joeira é uma espécie de peneira que faz a separação do joio do trigo. Tá, ok? Vamos lá, mais algumas palavras aqui que são femininas, tá bem? Então algumas palavras terminadas em us, que indiquem árvores, ilhas e países e cidades terminadas em us, elas são femininas, tá ok? E temos aqui, ó, vulgus, a palavra pélagos e também a palavra vírus. Essas três palavras elas são neutras, tá bem? Elas são neutras, tá ok? E todas as palavras terminadas em er são masculinas, tá bem? Todas elas então terminadas em er são masculinas. Esse aqui é vulgo e vulgo, né? Vulgo, vírus e pélagos, que é a palavra mar, tá bem? Continuando, então nós temos aqui a nossa tabelinha de declinação, tá bem? Então aqui as palavras em geral masculinas, mais algumas femininas e 3 neutras. Er, todas masculinas. Há somente uma palavra da segunda declinação terminada em ir, que é masculina, que é a palavra vir, varão. E aqui nós temos todas as palavras neutras. Já no nominativo se repetem, tá bem? Er, ir e menos para as palavras terminadas em us, em que o nominativo é em e. Então aqui dome, ume, alve, cole, vane, període, métode, dialecte. Tá bem? Todas as palavras aqui têm o seu vocativo em e. Romane também. Já puer, vir e bellum, o nominativo é semelhante ao acusativo. O vocativo é semelhante ao nominativo, tá bem? Aí nós temos aqui o i, que corresponde ao genitivo. O o, ele tanto pode ser um dativo ou um ablativo. E o acusativo, então serve para todos os nominativos, em que o neutro ele será sempre o vocativo e o acusativo serão sempre semelhantes ao nominativo. Pois bem, aí quando chega aqui no plural, os, er e ir, independente de qualquer coisa, então o nominativo e o vocativo são semelhantes, tá bem? E o nominativo neutro termina em a, assim como também termina em a o vocativo e o acusativo, tá bem? Então aqui nós temos o nominativo, o vocativo, o genitivo. Em is nós temos tanto o dativo como o ablativo. Em os, todos os nominativos terminados em i. E em a, os neutros, os acusativos, tá bem? Aqui nós temos então uma tabelinha
que serve aí como exemplo para a gente, tá bem? Dominus, domine, domini, domino, domino, domino. Nominativo, genitivo, aliás, nominativo, vocativo, genitivo. Dativo, apelativo, acusativo, singular e aqui plural. Domini, domini, dominorum, dominis, dominis, dominus. Aqui nós temos o neutro, bellum, guerra, bellum, bellum, belli, bello, bello, bellum, bella, bella, bellorum, bellis, bellis, bella. Parabellum, prepara-te para a guerra. Para, então aí seria um imperativo, tá bem? Prepara-te para a guerra, para a guerra. Parabellum. Continuando. Bom, o que acontece, assim como acontece na primeira declinação, em que as palavras singulares, ela tem uma tradução diferente das palavras no plural. Então nós temos aqui essas palavras no singular, em que a tradução dela é essas aqui, né? Então auxilium, auxílio, bonum, bem, castrum, castelo, comitium, reunião do povo, um comício, hortus, jardim, impedimentum, impedimento, ludus, jogo ou divertimento, rostrum, bico de pássaro ou rostro, tá bem? Então essas palavras aqui no singular ela tem uma tradução. Já no plural a tradução já muda. Então, como elas terminam em todas aqui são neutras, tá bom? O plural termina em a. Auxilia, trovas auxiliares. Bona, propriedades e bens. Castra, acampamento. Comícia, reunião de povo, comício. Horte, o parque ou o jardim público. Impedimenta, são as bagagens do exército. Lude, espetáculos públicos. Rostra, é a tribuna do orador. Tá bem? Então aqui, singular, plural. Então, por exemplo, a palavra castro no singular é castelo. Já no plural é acampamento. E veja só, a tradução é no singular. Tá bem? Também nós temos aqui, ó, palavras que são empregadas apenas no plural, tá bem? Arma, liberi, argi, que são cidades, né? E vei. Aí nós temos aqui uma observação, tá bem? Então vamos lá, ó. Flúvios. Qual é o radical de flúvios? É fluvi. O radical termina em i. Pois bem, o i também ele indica o genitivo. Então, quando isso acontece, nós dobramos. Então veja aqui, ó, flúvios, o genitivo, fluvi com 2 i. Núncios, mensageiro, nunci com 2 is. E a gente tem que marcar bem, né? Esses dois. Vigários, vigari. Ímpios, impi. Filhos, fili. Auxilium, auxili. Proelium, proeli. Tá bem? Então, fiquem atentos a isso. Tá certo? Quando nós temos então aí o radical com o i, se dobra. Nós temos então um exemplo, né, da palavra flúvios, fluvi, rio, tá bem? Então, ó, aqui nós destacamos, né, o professor Napoleão Mendes de Almeida, ele destaca, tá certo? O radical das palavras para que o aluno possa perceber a presença do i no radical, tá bem? Fluvius, fluvie, fluvii. Fluvio, fluvio, fluvium. Fluvii, fluvii,
fluviorum, fluvis, fluvis, fluvios. Bom, agora alguns detalhes aqui, né? Deus, Agnus e Coros possuem o vocativo, apesar de terminarem os, semelhante ao nominativo. Tá bem? Essas três palavras aqui. Filius não possui o vocativo em filie, mas sim o vocativo como fili. São palavras irregulares. Nós temos aqui duas palavras, nomes próprios, tá bem? Um apresenta uma vogal breve e a outra uma vogal longa. Quando isso acontecer, então, o vocativo termina em i, né? Então, onde termina o radical, você marca como vocativo. Então, Demetrius, Demetri, o vocativo, tá bom? Não acrescentamos o e nesse caso. Já quando ela termina, o radical possui uma vogal longa, nós acrescentamos o e, tá? Darius, Darie. E aqui nós temos aí a declinação de Deus, pois é uma palavra irregular, tá bem? O vocativo, então, é semelhante ao nominativo. Deus, Deus, Dei. Deu, deu, deu. E aqui nós temos outras maneiras de se declinar a palavra Deus no plural, tá bem? Ou deuses. Então, nós podemos dizer di ou dii e muito raramente dei. No nominativo, também no vocativo. Di, dii, raramente dei. Podemos dizer deorum ou deum. Aqui deixa eu ver aqui se ele aqui é regular, né? Deorum. Aqui já é irregular, deum. Essas duas formas aqui são equivalentes e podem ser usadas. Dis, diis, regular. Aliás, aqui tudo é regular se pararmos para pensar, tá bom? Por quê? O i do plural no nominativo ele possui, ele aparece, né? Nas palavras regulares. Então aqui nós temos aqui, ó, dis ou diis, raramente deis, dis ou diis, raramente deis, e Deus, tá bom? É uma palavra irregular aí. O irregular é o que tem, ela pode ser tanto regular como irregular, né? Você pode declinar ela regularmente, di, deorum, dis, Deus, ou irregularmente, di, deum, dis. Tá ok? Bom, assim como Deus, também nós temos alguns genitivos terminados em i, tá bom? Cistercius, modius e decemvir. Modius é uma medida romana que corresponde ao alqueire, tá bom? Atualmente. Os genitivos em ou orum. Liberi, meninos ou filhos. Faber, então podemos dizer faberum ou faborum, tudo bem? Fabum ou faborum. Sócios, posso dizer socium ou sociorum. E aqui, nesses casos aqui, para efectos fabrum, ele será irregular, tá bem? Nessa expressão aqui, para efectos fabrum e para efectos socium, tá bem? Ele vai apresentar então esse genitivo aqui irregular, socium e fabrum, e não fabrorum ou sociorum, tá certo? Então são essas irregularidades, né? Em português também nós temos aí verbos irregulares, plurais irregulares, esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá, dativos e apelativos da primeira declinação em abus. Por quê? Porque nós temos em latim a palavra animus, anime, Deus, Dei, filius, filii, libertus, liberti, famulus, famuli, natus, nati, mulus, muli, egus, equi, asinus, assini.
nós temos aí então essas palavras terminadas, né? Assim, essas palavras com semelhante. Mas o que acontece é o seguinte: como nós vimos, o dativo e o ablativo plural, tanto da primeira declinação como da segunda declinação, terminam em is. O que a língua latina possui então para diferenciar o feminino do masculino? Então, por exemplo, asinus no masculino, o dativo ou ablativo será assinis. Deus, deis ou dis, como nós vimos lá, né? Feliz, libertis, famulis, natis, mulis, eguis e assinis. Tudo bem? Agora, na primeira declinação, para diferenciar o masculino do feminino, o dativo e o ablativo terminam em abus. Então, animabus, deabus, filiabus, libertabus, famulabus, natabus, mulabus, equabus e assinabus. Tudo bem? Então, repetindo. Dativo e ablativo da primeira e da segunda declinação no plural termina em is. Para fazer uma diferenciação, então a primeira declinação dessas palavras aqui termina em abus. E o vídeo de hoje foi sobre a segunda declinação, tá bem? Assista os outros vídeos e até a próxima, se Deus quiser.